fazer o mestrado na mesma área ou mudar de área? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, que eu me fiz também, quando eu fui fazer o mestrado, quando eu fui fazer o doutorado. Eu falo mestrado, mas é qualquer um desses níveis, né? E que é uma pergunta muito relevante, né? Você precisa pesar corretamente as coisas, porque ela pode ser definidora da sua vida profissional, da sua vida intelectual, acadêmica. Eu vou tentar dar uma contribuição aqui para vocês sobre alguns aspectos que vocês devem pesar na hora de fazer essa decisão, tá? Deixa eu falar sobre a minha formação para vocês entenderem. Eu fiz a minha graduação em História e fiz o meu mestrado também na História Social da PUC de São Paulo. No doutorado, eu fiz na Sociologia. A primeira vez que eu entrei no doutorado, eu entrei na Sociologia da PUC de São Paulo também. Eu fiz a prova lá, passei logo em seguida e beleza, comecei a fazer. Só que aí eu não tive grana, não saiu bolsa e peguei e parei. E aí, eu ia fazer o doutorado na educação, na história de novo. Já tinha um projeto, tinha um orientador, já tinha tudo, tinha combinado. Só que aí não abriu o processo seletivo no meio do ano, e aí eu falei, vou para educação então. Eu já era professor, estava dando aula, e aí eu falei, vou para educação. E fiz a educação e mudei de área. E qual que é a implicação disso? A implicação é que, apesar de eu ter feito uma pesquisa de história do currículo, praticamente não tem nenhum concurso público que eu consiga fazer em Universidade Federal. Por quê? Porque quase todos eles vão pedir graduação e doutorado, e às vezes graduação, mestrado e doutorado na mesma área. E aí vem o grande pulo do gato. Se você quiser fazer concurso para ser professor de universidade federal, de universidade pública, pode ser que você ache com formações distintas, mas é muito improvável. Melhor você seguir na mesma área. No mestrado, pode até ser que você dê um pulinho em outra área e volte para o doutorado, mas graduação e doutorado tem que ser na mesma área. Do contrário, a probabilidade de você fazer concurso numa universidade pública é muito pequena. Então, essa é a primeira coisa que você tem que pesar. Segunda questão que você deve pesar na hora de fazer isso é, se você for trabalhar na rede privada e algum tipo de trabalho lá, você tem que avaliar qual é o peso que tem. Então, por exemplo, em muitas universidades privadas, é uma vantagem. Por quê? Porque você domina duas áreas. Por exemplo, você tem uma graduação, sei lá, em Direito e você tem um mestrado em, sei lá, Antropologia. Daí você pode dar aula nos dois, né? Então, por que eles fazem? E um doutorado em outra área, sei lá. Por que eles fazem? Eles pegam meia dúzia de doutor e põem para dar curso em todos os cursos para poder dizer lá na CAPES que tem doutor em tudo quanto é lugar. Nós temos doutor em todos os cursos aqui, né? É claro que esse não estou falando que esse é o ideal, que é correto, isso é um absurdo, né? Mas o mundo real é esse. Se vocês quiserem saber, né, o mundo real é esse. Então, às vezes, é vantajoso para um contexto de universidade particular. É claro que tem universidades particulares e universidades particulares. Estou falando de PUC, de Mackenzie, aí é outro lance, é outra coisa, né? Estou falando da maioria das universidades particulares, desses grupos grandes que nós temos aí, populares, vamos dizer assim, né? Essa é a segunda coisa que você deve pesar, então. A terceira coisa é a seguinte: qual é a sua probabilidade de entrar? Porque se você vai disputar um mestrado concorrido ou um doutorado concorrido fora da sua área, os professores vão olhar e vão dizer, olha, mas você está querendo prestar, mas já está fazendo um doutorado em História, você quer fazer o doutorado em História e você é formado em, sei lá, matemática e tem um mestrado em matemática. Fala assim, olha, você acha que eu vou escolher você ao invés da galera aqui que tem graduação e mestrado em História, né, já manja tudo de metodologia de História, de teoria da História, vou pegar uma pessoa de fora que não conhece a área e tal. Então, qual é a probabilidade de você entrar? Eu vou dizer aqui 2 elementos que são pontos em seu favor. Um elemento é se você tiver publicação na área. Então, você está fazendo outra área, mas você já tem algumas publicações ali, tem uns artigos publicados, daí é beleza. Tranquilo, porque a pessoa vai ver que não só você já escreveu sobre aquele tema, já pesquisou, como isso passou por uma validação ali por pareceristas, duplo cego, tudo isso. Então, já tem outras pessoas que atestaram que você domina ali aquele campo, de produzir naquele campo. E uma outra coisa é quando você tem um encontro de um objeto. Então, eu vou te dar um exemplo. Você é músico. Você fez a graduação na música, você fez o mestrado na música e você vai falar na história, estudar a história da música. Daí, povo, quem é o historiador que tem o mesmo repertório que você para discutir tecnicamente esse assunto?
se é que o seu objeto, a maneira que você descreveu o seu objeto, requer essa análise técnica. Né? Você é um historiador, mestre em história como eu, e vai na educação fazer uma pesquisa em história da educação. Então tem um repertório ali, mesmo que seja de outra área, que vai contribuir enormemente, né? E que muitas vezes não vai ser possível para as pessoas daquela área fazer a mesma análise que você. Daí você pode colaborar com eles e pode produzir muitas coisas interessantes naquele novo grupo. Então você precisa de fato aprender aquele novo campo, ler aquelas novas leituras, sim, né? Precisa, claro que você precisa demonstrar um mínimo de domínio disso na prova, na arguição, tudo isso. Mas se você trouxer esse outro conhecimento que vai contribuir decisivamente com aquele objeto e que as pessoas que estão ali, de um modo geral, não têm, então você tem aí um meio caminho andado. Você tem até uma vantagem, na verdade. Uma vantagem bem legal para discutir aquele tópico ali naquele novo campo de pesquisa. Então, essas são as coisas fundamentais que eu acho que você tem que pesar para decidir se você vai mudar de área na hora de fazer o seu mestrado e doutorado. Mas tem uma outra que eu não falei e que talvez seja mais importante, que é o seu tesão. Onde é que está ele? O que você está morrendo de vontade de pesquisar? O que você quer muito pesquisar? Porque, cara, entrar no mestrado, no doutorado, sem esse gás apático, putz, isso é um inferno, é um negócio muito complicado, né? Se você não tiver isso, eu acho melhor não fazer, de fato. Então, se você tiver aquele gás, aquele ânimo, aquela paixão, isso precisa estar presente, né? Aí, meu amigo, se for necessário, você publica primeiro para você, de fato, entrar, mas vale a pena você desenvolver esses outros repertórios aí para você poder fazer. É possível você trabalhar no ensino superior, fazendo mestrado, doutorado em outra área? É possível. Mas é improvável, a não ser na rede privada. Talvez o seu desejo seja tanto de mudar de área que talvez você faça uma outra graduação, porque aí você faz a dobradinha doutorado e graduação. Você faz durante o doutorado, depois, uma graduação assim meio proforme, né, que às vezes a gente faz. Então, é uma outra hipótese, assim, aí muda mesmo de área, né, muda barba, cabelo e bigode. Então, são algumas possibilidades para vocês refletirem aí se vão ou não mudar de área, tá bom, gente? Muito obrigado. Eu espero que você curta o vídeo, se inscreve no canal, caramba, eu tô fazendo um monte de vídeo sobre isso, você não vai perder. E manda aí nos grupos de estudante, a galera que tá aí pensando na mesma coisa que você, tá bom? Um grande abraço, tchau.